A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem, que me assistem agora neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estamos aqui numa série de mensagens tratando sobre o tema cura interior. Estou chegando aqui na parte 8 e eu sempre gosto de avisar, tá, que é importante você que está chegando agora, você assistir desde a primeira parte, para que você entenda passo a passo. É um assunto muito importante e eu vou construindo aí toda uma base para que você vá compreendendo, de acordo com a Bíblia, a importância de sermos limpos, não só sermos salvos, mas também sermos libertos, curados. Por quê? Volto a dizer, Deus quer que nós apresentemos a sua igreja a Ele naquele dia, ou então quando você partir, uma igreja sem mácula, sem mancha. E isso, a sem mácula e sem mancha é aqui, porque naquele dia já seremos na mudança, na transformação, no arrebatamento, na ressurreição. Então, mesmo com a natureza do pecado ainda estando nos nossos membros, mas pela renovação da nossa mente, de acordo com Romanos 12, e de acordo com toda a palavra de Deus, e é mandamento do Senhor que nós estejamos aqui na terra vivendo como Cristo andou, e por isso Ele nos ensina muitas coisas. E então, eu na última mensagem, eu trabalhei fortemente sobre o segredo, que não é mais segredo, sobre o quê? Que o segredo da cura e de toda a vida de um cristão é sempre perdoar, tá? E pedir perdão. Então, eu até comentei no finalzinho que você ora ao Espírito Santo para ele te revelar aquilo que está aí te prejudicando, o que está te travando. E aí então você não se justifica, você confessa mesmo aquilo que você herdou dos seus antepassados, tá bom? E aí então pede perdão, clama o sangue, e uma vez feito isso, em nome de Jesus, você expulsa tudo aquilo que está ligado a estes sintomas, a problemas e traumas de pecado. E também, se há uma situação de perdoar alguém, então você precisa liberar perdão. E esse é um tema muito forte que eu ainda preciso trabalhar em cima dele, porque eu creio que ele é o ponto principal. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nos amou sendo nós ainda seus inimigos, e Ele nos perdoou nos dando o seu Filho Jesus Cristo. Ele nos deu o seu único Filho, tá? Por amor a nós, sem a gente pedir, nós estarmos afastados. A Bíblia diz que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu Filho para todos nós, tá? Independentemente do que você é, do que você fez, de qual religião você está, até mesmo pessoas que estão envolvidas com espíritos malignos, você ainda tem a oportunidade de se arrepender e voltar aos braços do Pai. Então, uma das partes mais importantes e essenciais da cura interior é exatamente o perdão. E segundo a Bíblia, perdão não é um sentimento ou algo que você precisa sentir e tal para perdoar alguém, não. Perdão na Bíblia é mandamento, tá? É um mandamento do Senhor Jesus. E por ser um mandamento, tudo aquilo que era mandamento precisa se tornar uma opção de vida. E queridos, vamos aqui falarmos claramente. Estamos envolvidos com pessoas no trabalho, em casa, na rua, no transporte, na escola, nos cursos. Então sempre vamos lidar com seres humanos, inclusive dentro da igreja. Então eu quero que você atente ao seguinte: aonde tem ser humano, tem erro, tem problema. Inclusive nós mesmos somos essas pessoas que temos problemas, que estamos ali. Então nós erramos bastante, nós, quando eu coloco nós, incluindo eu, tá vendo? Falhamos. Então há necessidade de sempre nos perdoar uns aos outros, porque ninguém aqui é perfeito, tá? Perfeito só Jesus. E mesmo assim Jesus, sendo que Ele perdoou a todos. Lembra na cruz, quando ultrajaram Jesus, bateram nele, cuspiram nele, deram tanta cacetada na cabeça dele, sangrou muito, furaram os braços, né? Os pés, depois enfiaram uma lança depois que Ele consome todas as coisas. Mas é interessante que Jesus ali, antes de entregar o seu Espírito ao Pai, Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então eu já quero começar aqui com esse tema muito forte que é o perdão. Eu te pergunto, o que você está passando, ou o que fizeram com você, a humilhação que
chegou a fazer com você? Será que foi mais do que o que fizeram com Jesus? E eu digo assim para você, eu e você somos pecadores, tá? A gente, da grande maioria das coisas, nós estamos colhendo aquilo que plantamos, seja da nossa vida ou dos nossos antepassados. E Jesus, em nenhum momento ele teve culpa, em nenhum momento Jesus errou. Entenda isso, em nenhum momento Jesus errou. E ele foi humilhado. E mesmo assim, sem ele ter nenhuma culpa, olha o coração deste homem, porque Jesus não é só Deus, ele é homem também. E ele estava aqui como homem, tá? Então olha o coração dele, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí é interessante que na oração também que Jesus nos ensina em Mateus 6, ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoa-me perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Você pede perdão a Deus, mas é interessante que na oração ele fala assim, quando você quer pedir perdão a Deus, aí Jesus fala, mas você também está perdoando? Entenda? Então pode ler lá em Mateus capítulo 6. E aí eu quero dar um texto para vocês para deixar mais clara essa questão do perdão. Está no livro de Mateus capítulo 18, versículo 21, que diz assim, Pedro, ele vai até Jesus e faz uma pergunta. Diz assim, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu hei de perdoar? Eu digo até 7 vezes, quer dizer, Pedro perguntou e ele mesmo disse, até 7 vezes eu devo perdoar? Eu acredito que quando alguém coloca assim 7 vezes, é porque essa pessoa, no caso o Pedro, ele está ali andando com Cristo e talvez ele consiga perdoar essa pessoa mais de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então é um número até interessante. Então de repente ele estava até se achando que isso era suficiente, mas nem todos conseguem, tá bom? Às vezes não consegue perdoar uma vez, quanto mais 7. Mas olha o que Jesus responde no versículo 22. Respondeu-lhe então Jesus, não te digo até 7. O padrão de Pedro era 7, tá? Mas Jesus fala, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7, dá uns 490 aí, né? Eu acredito que é um número simbólico também, porque quando eu lembro de Êxodo, que Deus, as suas misericórdias chegam até 1000 gerações, eu creio que no coração de Deus o seu perdão é ilimitado. Mas vamos trabalhar aqui com 7 vezes 7, né? 490 vezes, mas volto a dizer, o perdão de Deus é ilimitado, tá bom? Deus tem prazer em perdoar. E eu digo assim para o amado, né? E você que está me ouvindo. Enquanto você está vivo, Deus está dando oportunidade de te perdoar. Agora, quando você morrer, aí acabou o seu tempo. Então eu creio que o perdão é até que a gente esteja vivo. Depois que morremos, então o perdão de Deus encerra e entra agora a justiça. E eu e você também devemos perdoar a todos até o dia que nós partimos, porque depois não estamos mais aqui mesmo, e aí é a pessoa e Deus, tá certo? Então é tão interessante que ele continua, Jesus, enfatizando este ponto. Ele não para só no versículo 22, ele dá uma parábola, tá, de um credor que ele aqui é incompassível, ou não tem misericórdia, mas olha que interessante esta parábola. Versículo 23, diz assim, ó, por isso o reino dos céus, veja bem, quem é o rei do reino dos céus? É Deus. Então ele está falando, o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Tá? Baseado em pesquisas, esses 10.000 talentos, ele chega em média, veja bem, a 100 milhões de dólares em média. Então é uma dívida impagável. Tá? Isso quer mostrar o seguinte, que eu e você somos pecadores. E não tem como nós pagarmos o salário desse pecado. Não tem como você ficar livre desta dívida por conta própria. E aí o versículo 25 diz assim, mas não tendo ele como que pagar, essa pessoa que devia dentro da parábola, esse senhor, ordenou então o seu senhor que fosse vendido, ele e a sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que pagasse a dívida. Mesmo vendendo tudo isso, não dava para pagar ainda. Então, versículo 26, aquele servo prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, tem compaixão de mim, tem paciência comigo, que tudo te pagarei. Quer dizer, ele está dizendo que vai pagar, mas na verdade não consegue.
é uma dívida impagável. Mas olha que interessante o versículo 27. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, ele soltou e perdoou-lhe a dívida. Isso é um milagre, né? Porque imagine esse credor tendo uma dívida, tendo a dívida a receber de alguém, e algo impagável, mesmo ele vendendo tudo não conseguiria, mas ele vai, tem compaixão, porque aquela pessoa pede esse perdão, e tem misericórdia, e Deus, esse Senhor aqui, que é Jesus Cristo, está representado, vai lá e perdoa esta pessoa. Olha que lindo, maravilhoso, né? Então, essa pessoa, o que ela faz? Ela continua vivendo, não é? Você crê no Senhor Jesus Cristo, recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, e você continua vivendo, você não foi para o céu ainda. Então é que interessante que você tem outras pessoas que estão convivendo e cada um tem sua história. No versículo 28, saindo porém aquele servo a quem foi perdoado pelo seu Senhor, ele encontrou um dos seus conservos, que também lhe devia um valor. Só que esse valor que ele devia era bem menor. Aqui a Bíblia diz que era 100 denários. Então, uma média desses 100 denários, para que você possa entender, é em torno de R$200, uma média aí, tá bom? Então, veja bem, essa pessoa que é credor agora, antes devia 100 milhões de dólares. Ele é perdoado e agora ele encontra um conservo dele que devia para ele R$200. Acho que vocês estão me entendendo, né? E aí o que acontece? Esse rapaz que foi perdoado pega lá um dos seus conservos que devia para ele, segurando ele, sufocava pelo pescoço e diz assim, ó, paga o que me deve, né? Paga o que me deve e tal, desse jeito. Então o seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo, tem paciência comigo que te pagarei, ou seja, tem misericórdia. Da mesma forma como esse credor que está cobrando fez quando ele devia para o seu senhor, agora o seu conservo que deve para ele, também está pedindo para ele, tem paciência, me perdoa e tal, eu vou te pagar. Olha a reação dessa pessoa que tinha sido perdoado pelo seu senhor, ele deveria também perdoar, né? Porque a quem foi perdoado 100 milhões, o que custa perdoar R$200, né? Versículo 30, olha que coisa terrível. Ele, porém, não quis perdoar. Antes foi encerrá-lo, colocou essa pessoa na prisão até que pagasse a dívida. Bem, se ele solto já não conseguia pagar, imagine preso, não tem como pagar mesmo, né? Versículo 31. Vendo, pois, os seus conservos, é interessante que tem pessoas que estão observando as nossas atitudes. E aqui diz que as pessoas, seus conservos, vendo isso, o que acontecera, ficaram muito tristes, contristaram-se grandemente. Sabe o que eles fizeram? Foram revelar tudo isso ao seu senhor, ao senhor daquele que ele tinha perdoado, né? Então o seu senhor, chamando agora a sua presença, veja bem, disse-lhe, servo malvado. Esse é aquele a quem ele tinha perdoado. Ele diz assim, eu não perdoei toda aquela dívida porque você me suplicou? Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Quer dizer, se eu te perdoei, por que você também não perdoa? Ok? E indignado, veja bem, indignado, o seu senhor o entregou aos verdugos. Sabe, querido, o que é os verdugos? São carrascos, são pessoas que torturavam os prisioneiros lá atrás e por aí, hoje ainda tem. Hoje os verdugos são demônios, tá? Que te perturbam, até que pagasse toda a dívida. Então ele, indignado, seu senhor os entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Quer dizer, não tinha como pagar, esse aí estava condenado mesmo. Então ele diz assim, olha, para fechar, que é forte, não é? Versículo 35. Assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. Então é Deus que permite, que faz isso, tá? E usa até os verdugos para te castigar. Por quê? Se eu e você fomos perdoados por Jesus Cristo, por que não vamos perdoar aqueles também que nos devem e que nos têm ofendido? Então esse é um item muito importante para a cura interior. Você foi perdoado e você também precisa aprender a perdoar. E para fechar, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, é um texto muito conhecido. Dentro do contexto ele está falando para a igreja lá. Em Éfeso diz assim, ó, eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, tá? Então, Deus, pelo Espírito Santo, entrou na nossa casa, que é o nosso espírito, porque você crê nele, porque eu estou aqui falando para crente. E se você não é crente, abra o seu coração, aceite a Jesus, tá? E aí, então,
esse Espírito Santo, ele está no nosso espírito. Só que agora, lembra que eu estou falando desde das outras mensagens, que agora ele precisa do quê? Limpar a nossa alma. E aí lembra que da tua permissão? Então agora na tua alma você tem rancor, você tem raiva, você sofreu muita humilhação, você não consegue perdoar. E aí o Espírito Santo fala assim, mas eu não te perdoei? Então perdoa também aquela pessoa. Perdoa o marido, perdoa a esposa, perdoa o pai, perdoa a mãe, perdoa o patrão, perdoa o pastor que te ofendeu, perdoa o teu inimigo, entende? Nós não vamos aqui concordar com os erros, mas assim como Jesus nos perdoou, ele também está mandando nós perdoar. Por quê? Se você não perdoar, é por aí que vem as doenças, vem o câncer, vem dor de cabeça, vem depressão, vem insônia e tudo mais. Por quê? Porque quando não perdoamos, nós abrimos uma brecha grande para Satanás e seus demônios trabalharem nas nossas vidas, na nossa alma e também no nosso corpo. E com isso nós vamos defiando. E tem gente que eu já ministrei, que muitas vezes tem raiva até de Deus e nem perdoa a Deus, porque segundo a pessoa, né, lógico, muitas das vezes a pessoa perdeu um ente querido e está culpando a Deus, achando que foi Deus o culpado daquela pessoa tão amada por ele ter morrido, e a pessoa está com raiva até de Deus. Eu creio que a pessoa precisa liberar perdão até para Deus, ou seja, dizer que realmente está com raiva de Deus e tudo e tal. E na verdade, é o modo de se dizer, né? Porque Deus nunca erra, porque você só pode perdoar alguém quando você erra, quando alguém errou com você, na verdade, não você. Então normalmente você está coberto de razão, em muitas coisas sim, mas Jesus não tinha razão, e Jesus também não perdoou. Então quando eu falo de Deus, quero melhorar isso aqui, quero dizer o seguinte, Deus não é culpado de nada. Então muitas vezes está com raiva até de Deus. Então você precisa confessar esse pecado a Deus e você pedir perdão a Deus para Deus te perdoar. Esse que é o correto, de uma raiva que você está com Deus. Eu abri um parênteses aqui. Mas o ponto principal é agora você perdoar todos aqueles que te têm ofendido. Porque assim como Jesus perdoou, nós também perdoamos. Amém, queridos? Faça isso, porque você fazendo desta forma, então você será uma pessoa curada, você será uma pessoa que cada vez mais vai estar nos caminhos de Deus, na vontade de Deus, e Deus será contigo. Uma vez Deus falou para mim que o amor é o maior poder, e é somente no amor que você consegue perdoar. Se você, mesmo tendo esta verdade, que é um mandamento, mas você não tem graça para isso, diga assim, Espírito Santo, me ajuda a perdoar essa pessoa, porque eu não consigo. Porque é da tua vontade, e eu, por fé, eu perdoo, e você cita o nome dessa pessoa, libera perdão, e você será curado, e você será liberto em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Eu vou estar falando mais nisso nos próximos vídeos. Quero deixar aqui claro e avisado a você, olha, se inscreva no canal, deixe o seu like e também aperte o sininho, porque tem algumas pessoas, são 80 mil pessoas me seguindo, e muitas pessoas não estão recebendo mais meus vídeos. E eu percebi que alguma coisa aconteceu nesse caminhar. Então você que não tem recebido os meus vídeos, é importante você estar dando um like, é importante você estar apertando o sininho.